Olá, boa noite. O Debate Brasil começa agora e nessa terça-feira uma sessão no Congresso Nacional deve analisar vetos presidenciais. Esse é um assunto delicado para o governo. O temor do Planalto é que a derrubada de alguns deles provoque prejuízo aos cofres da União. Também no nosso debate, as suspeitas de irregularidades envolvendo os governos federal, comandado pelo PT, e o de São Paulo, que está nas mãos do PSDB. As denúncias reacendem a batalha de CPIs no Congresso. Para discutir esses assuntos, recebemos aqui o líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado pela presença. E também o senador Álvaro Dias, do PSDB. Boa noite. Obrigado pela presença, senador. Prazer. E para iniciar essa conversa, vamos antes entender um pouco essa batalha, essa briga, esse embate. De um lado estão os tucanos, que querem investigar denúncias envolvendo a Petrobras. Do outro estão os petistas, que tentam apoio para apurar os contratos nas obras do metrô de São Paulo, estado comandado há 18 anos pelo PSDB. O governo paulista é suspeito de autorizar a formação de um cartel para a licitação de obras do metrô de São Paulo. O esquema teria ocorrido entre 2000 e 2007. Nos últimos 18 anos, o estado foi administrado pelo PSDB, que nega a acusação. A bancada do PT no Congresso quer apurar as denúncias e já está atrás de assinaturas para a abertura de uma CPI com deputados e senadores. Os tucanos não deixam por menos e ameaçam investigar as acusações do ex-diretor da Petrobras, João Augusto Henriques. Segundo ele, a estatal desviou dinheiro para campanhas eleitorais, incluindo a da presidente Dilma Rousseff em 2010. O governo federal diz que a denúncia tem motivação política. Senador, no caso do PSDB em relação à CPI, é mais uma ameaça para ver se o PT desiste de investigar o governo de São Paulo ou essa proposta, essa ideia já ganhou força entre os partidos de oposição? Olha, eu tenho uma resposta confortável em função do meu comportamento em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sou favorável a toda comissão parlamentar de inquérito que se proponha para investigar denúncias sérias e graves. E tem sido assim durante toda a minha trajetória. Então, se o PT propor uma CPI para investigar questões relacionadas ao metrô de São Paulo, eu sou favorável. Como sou favorável a que essa CPI não fique apenas em São Paulo, porque o cartel existe em São Paulo, certamente, como existe no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Bahia, Recife. Onde está havendo construção de metrô, as empresas são as mesmas e se estabelece o conluio que é explicitado no caso de São Paulo. Portanto, eu sou favorável, sim, à CPI, mas com amplitude. Ela tem que alcançar também as outras obras em execução, no que diz respeito a metrô, envolvendo as mesmas empresas, com o mesmo modelo de consórcio ou de conluio que se estabeleceu. E, deputado José Guimarães, o PT já está atrás das assinaturas para tentar essa abertura de CPI. Mas quais são as chances realmente da CPI ser instalada? Primeiro, tem um ditado, uma frase que é muito falada nos corredores do Congresso Nacional e da Câmara Federal, é que CPI você sabe como se inicia, não sabe como termina. Se nós instalarmos a CPI, é a nossa posição, a CPMI mista, que tem como foco, evidentemente, as denúncias do metrô de São Paulo, a chamada formação de quadrilha, é preciso, evidentemente, que se investigue. É claro que, ao instalar essa CPI, todos os estados ou capitais que têm contrato com essas empresas, isso tudo, evidentemente, que virá à tona. Não tem como fugir desse debate mais amplo, desta construção mais ampla, a qual fez referência o senador Álvaro Dias. Portanto, isso é natural que outros elementos possam ser associados à ideia central, que é a formação do cartel. Mas, inclusive, também o senhor concorda com a CPI da Petrobras? Evidentemente que tem CPIs e CPIs, né? Há um pedido, eu fui informado que tem um pedido, não é nem me parece, do PSDB, deputados estavam colhendo assinatura para o pedido de CPI da Petrobras. Eu nem conheço ainda o pedido, não sei qual é o objeto. O objeto é uma matéria que saiu na revista Época da semana passada. Eu acho que é um processo todo que nós temos que avaliar. CPIs, você não pode vulgarizá-la. Um processo de CPI é um instrumento importante
que foi consolidado na Constituição e nos constituintes que elaboraram a Constituição de 88, é um instrumento importante de investigação e fortalece muito o parlamento. Em tese, eu sou favorável à instalação de CPIs. Evidentemente que nos últimos anos, por conta da disputa nacional entre PT e PSDB, essa questão foi muito politizada. CPI não pode ser politizada, esse debate não pode ser assim, de tal ordem que a investigação fica no plano secundário, e aí o que vai prevalecer são os objetivos políticos. Então, nós temos que ter um acordo de procedimento na metodologia para que, de fato, se investigue aquilo que é denunciado e que tenha consistência. O senhor falou dessa polarização, né, PT e PSDB, o líder falou isso, mas assim, a última CPI que a gente teve esse embate entre PT e PSDB foi a do CPI do Cachoeira, né, no ano passado, e que não deu em nada, né? Realmente, o Congresso é um lugar para se investigar esse tipo de denúncia, ou é uma antecipação eleitoral? Primeiro, a questão da CPI da Petrobras, né? Em 2009, eu propus no Senado uma CPI da Petrobras, conseguimos a sua instalação depois de uma verdadeira operação de guerra para impedir que ela se instalasse, e depois de instalada houve, é claro, que aquela manobra do abafa CPI, né? Primeiramente, acabando com aquela tradição de compartilhar o comando da CPI. Quando o relator é da situação, o presidente é da oposição, dividindo responsabilidades de comando. Nós tivemos que nos retirar da CPI e protocolamos 18 representações junto ao Procurador-Geral da República com as principais denúncias de irregularidades na Petrobras. Então, se há necessidade de uma CPI hoje, mais do que nunca, ela diz respeito à Petrobras. A Petrobras realmente é uma caixa preta. É preciso desvendar os mistérios que existem escondidos nessa caixa preta. Em relação à CPI, ou nós restabelecemos esse instituto da CPI com credibilidade, ou nós estamos abrindo mão de uma prerrogativa do Legislativo, que é de investigar para fiscalizar melhor o Poder Executivo. Isso não tem sido feito. No que diz respeito a cartel, é uma coisa antiga o cartel no Brasil, né? Não é coisa nova. Bem antes de existir o PT e o PSDB, mas e por que o cartel já existia. Combater, então, até hoje? Aliás, eu gostaria só de fazer referência a essa questão do cartel, porque eu acho que isso é histórico. Por exemplo, a obra de Itaipu. Ali se constituiu um cartel para a construção da obra de Itaipu. E a empresa que ficou fora, uma empresa paranaense ficou fora, ela ganhou como prêmio depois a construção de uma usina no Paraná. E aí se deu outra vez o cartel. Eu assumi o governo e anulei essa licitação, uma batalha judicial em 12 rounds, derrotamos o cartel e fizemos a obra por 103 milhões de dólares a menos. Qual é a razão do sucesso do combate ao cartel neste caso? É que o técnico que estava na área, presidindo a Copel, à época, era um técnico competente e honesto. E ele alertou o governador para a existência do cartel. Então, o governador teve a possibilidade de adotar as providências. Então, mas as escolhas, dos comandantes... Só se evita o cartel escolhendo rigorosamente os técnicos que cuidam das licitações, para que eles possam indicar ao governante a realidade da existência desse conluio que se chama cartel. Viu, senador? O melhor remédio para interditar o conluio ou o cartel, como aconteceu agora no metrô de São Paulo, é exatamente aquilo que eu estou chamando de uma modernização da lei das licitações, a 8666. Nós relatamos essa matéria, senador, em 2011 e aprovamos o RDC, o Regime Diferenciado para a Contratação de Obras da Copa, né? Todas as obras que estão sendo feitas sob o regime diferenciado é um sucesso, porque dá mais transparência, agilizado e diminui o custo. Aí eu discordo. Nós, só para fundamentar, eu vou dar o exemplo do aeroporto de Fortaleza. O aeroporto de Fortaleza, o segundo TPS, ampliação da pista, a obra vai ser concluída e vai ser entregue agora em abril. Foi a primeira obra sob o regime diferenciado, que nós aprovamos na Câmara, que eu relatei essa matéria. Sabe qual é o resultado? A obra de 500 milhões baixou para 400 e poucos milhões. 90 dias para concluir a licitação, sem nenhum aditivo e sem nenhum processo judicial. Ou seja, essa judicialização
que é feita sob orientação da Lei 8666. Quando eu digo reformar a Lei 8666, é porque nós temos que modernizá-la. Não é para facilitar a licitação, é para interditar os conluios, interditar os cartéis, como está acontecendo agora, e, portanto, é uma necessidade do Brasil, senador. Até porque a lei foi elaborada em 92, nós já avançamos, o Brasil hoje é 8. O Brasil não suporta... Todos os técnicos do Tribunal de Contas da União consideram que a lei precisa ser modernizada, reelaborada, tirar dela aqueles aspectos que ainda hoje permanecem como positivos e agregar outros, porque nós temos que dar celeridade nas obras de infraestrutura do Brasil, do país, com fiscalização, com o rigor do Tribunal de Contas da União, em todo o processo licitatório. Para mim, é um sucesso, foi um sucesso. O senhor não acha que é bem assim? Claro que não. Não? É por isso que é bom o debate, né, para ver como há discordância. Eu acho que esse regime diferenciado aí é a porta aberta para a corrupção. É a festa para os empreiteiros desonestos. Veja que o Estado de Brasília, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso é mais do que superfaturado, isso é uma vergonha, isso é um assinte, é uma afronta. Exatamente essas obras monumentais construídas, especialmente estádios de futebol, com sobrepreço, essas obras estimularam a indignação levada às ruas. Sem dúvida, foi suficiente para ressuscitar, foi talvez a causa essencial de termos o ressuscitar da indignação no Brasil, com a população indo às ruas escrever esse manifesto de protesto. Eu não concordo, nós ingressamos inclusive com uma ação direta de inconstitucionalidade, o procurador da República também considerou inconstitucional e indicou também as causas dessa inconstitucionalidade e, no mérito, essa porta aberta para a corrupção. Alguns ministros do Supremo também declararam-se contra esse regime diferenciado. Lamentavelmente, até hoje, o Supremo Tribunal Federal não julgou essa ação direta de inconstitucionalidade, mas nós estamos assistindo aí a um festival de superfaturamento. O Brasil se tornou o paraíso do superfaturamento em razão desse instrumento. Por exemplo, senador, os maiores superfaturamentos, eles estão sendo denunciados sob a égide da Lei 8666. Por exemplo, as obras do metrô de São Paulo e de outras capitais, que não é só São Paulo. É sob a 8666. Como é que você evita a formação de um cartel? Apesar dela, há superfaturamento. Sem ela, seria muito pior. Você segura o preço. O que evita o coluio? Você segurar o preço. Só quem sabe o preço. A licitação, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Só uma então, forma. Você mantém sob sigilo o preço. Quem elabora o projeto básico executivo é responsável pela conclusão da obra. Eric, portanto, nós não queremos um regime diferenciado, foi para aquele momento. Agora nós queremos reformar a Lei 8666, senador, porque essa lei foi elaborada em 92, né, sob o governo do ex-presidente Collor, portanto, ela precisa ser modernizada para dar celeridade, modernizar licitações, poder fiscalizatório maior dentro dos órgãos de controle. É isso que nós precisamos, porque senão o país para. Só se admite a modernização para impor rigor maior, para afrouxar de forma alguma. Eu estou apresentando um projeto, mas senador, eu o 310. Eu gostaria de falar um pouco. O 310. Só um pouquinho, senador, aí o senhor já retoma aí. Eu tenho a opinião de que, por mais rigorosa que seja a legislação, os espertalhões sempre conseguem arrombar a porta da moralidade na administração pública. Então, a solução é eleger governante honesto. É impossível avaliar quanto a população deixa de perder quando elege a honestidade. É impossível. Nós sabemos que hoje o Brasil perde mais de 80 bilhões de dólares por ano com desvios do dinheiro público na administração pública brasileira. Até para a gente encaminhar para o final dessa discussão, né, desse assunto, a gente criou um debate aqui interessante. Ao invés de a gente criar, então, instalar CPIs no Congresso, porque nós temos autoridades competentes até para investigar, né, Ministério Público, Polícia, não seria melhor que criasse um grupo de... Aliás, nunca nesse país se investigou tanto como agora. Não. Ministério Público, Polícia Federal e os órgãos de controle exercem agora, Eric, precisa mais CPI? A causa é o sem sistema. Limite. Não é melhor a gente criar um grupo para... O sistema está falido. A causa é o sistema licitatório do país faliu. O que é que nós temos que fazer? Insistir nisso, não. Modernizar a lei,
adotarmos mecanismos de controle para dar transparência, fiscalização. Eu não me refiro ao sistema completa, de licitação. Né? Evidentemente que é todo o sistema Carolina, que está falindo. Né? Então nós temos que avançar. Eu me refiro ao sistema político, esse sistema do balcão de negócios que se instalou e que se tornou suprapartidário, a bem da verdade, e que foi transplantado para estados e municípios. É o sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da nomeação de ministro, e se cria ministério todo dia para atender a demanda, porque a cooptação dos partidos e dos políticos de forma geral se faz através daquilo que se chama de picaretagem política, de barganha permanente. Então, é esse o modelo. O modelo é a matriz de governos corruptos e incompetentes, fábrica de escândalos. Escândalos que ocorrem de forma interminável. Então, de nada adianta a lei se nós preservarmos esse sistema. O Supremo condenou o mensalão. Nós temos o dever, o Brasil precisa condenar esse sistema. Precisa destruir esse sistema. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de desenvolvimento que ele pode alcançar em razão da sua grandeza. Líder, só para a gente concluir então esse assunto. Nós temos que reformar a Lei 8666 e, aliado a isso, esses problemas que o senador faz referência, não tem, senador, como interditá-los sem uma profunda e radical reforma política eleitoral. O sistema faliu, né? O senador fala do mensalão, do chamado mensalão petista. E o mensalão mineiro? Quando é que vai ser julgado? Foi julgado, está esperando, né, desde 2010 no STF. Portanto, também. Não é bem um mensalão, mas tem que ser julgado. E tem que ser julgado com o mesmo rigor. Esse sistema faliu. Então, o PT defende uma radical reforma política que tenha como centralidade o financiamento público de campanha para interditar o aparelhamento das campanhas pelos investimentos privados. Essa reforma política, bem como tantas outras reformas, são essenciais para modernizar e dar substância à democracia brasileira. Por isso que nós estamos determinados vamos fazer a reforma política eleitoral, vamos reformar a Lei 866 para dar transparência aos processos licitatórios no país inteiro, vamos interditar os conluios, os cartéis, porque isso é que está contaminando a vida pública brasileira. Só uma frase para encerrar. Muito mais do que reforma política, o que se exige é a reforma dos políticos. De nada adiantará a reforma política se os vícios perdurarem. Essa cultura política brasileira, do toma lá da cá, da barganha permanente, da picaretagem política, do balcão de negócios, inviabiliza qualquer reforma política no papel. Portanto, a reforma dos políticos é que é essencial nesse país. O assunto gerou uma discussão até boa para a população, é isso que a gente tem a ideia, né? O objetivo do programa é isso. É interessante esse assunto, mas nós vamos ter que trocar também para falar de outros temas, né? No caso, os vetos, porque amanhã... Na pauta do Congresso. Na pauta do Congresso, onde os senhores trabalham ali, legislam, e amanhã tem uma sessão marcada no Congresso para analisar vetos, né? E mais de 3 mil vetos presidenciais ficaram esquecidos por anos. E agora o Congresso resolveu tirá-los da gaveta, aquela gaveta que estava até empoeirada. Criou um novo procedimento para apreciar mensalmente esses vetos. E nessa terça-feira, como eu disse, está prevista uma sessão com deputados e senadores para analisar alguns deles. A sessão preocupa a presidente Dilma. A derrubada de vetos pode prejudicar as contas públicas, como o fim do fator previdenciário, mecanismo para desestimular aposentadorias precoces. Segundo o Planalto, se for derrubado, haverá um aumento dos gastos da Previdência Social. Em reunião com líderes dos partidos aliados no Senado, Dilma Rousseff tratou de fechar um acordo para que apenas 4 vetos, menos prejudiciais ao governo, fossem analisados. Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, contrariado por não ter sido procurado por Dilma para discutir o assunto, disse que vai colocar em pauta outros vetos, inclusive ao projeto que acaba com a multa adicional de 10% sobre o fundo de garantia, paga pelos empregadores em caso de demissão sem justa causa. Nós estamos aqui com a cédula de votação, ela já está impressa e amanhã os senhores têm essa responsabilidade. Os senhores já votaram, pelo que estão percebendo, os vetos serão derrubados, não? Olha, nós temos 4 vetos. O presidente do Senado incluiu mais 2. Os 4 vetos iniciais, que são vetos apostos à medida provisória 606, 609, o PL 268 e
que é o ato médico, e o PL, que trata da questão do Fundo de Participação nos Estados. Esses 4 vetos, eles precisam ser mantidos para evitar qualquer desarranjo nas contas públicas, com exceção do PL 268, que é do ato médico, que é uma outra discussão. Isso aí não tem impacto nenhum nas contas públicas. O senhor vai trabalhar para manter os vetos? Nós estamos discutindo com a base aliada, hoje, segunda-feira mesmo, temos reuniões. Eu acho importante que nessa discussão de vetos, já que há um novo rito de tramitação dos vetos no Congresso, nós estabeleçamos o diálogo com o Congresso como um todo. Tem vetos que interessam ao país, não é esse ou aquele governo, independente do governo ser do PT ou do PSDB. Tem vetos que não podem ser derrubados, porque eles podem exatamente desarrumar a economia brasileira. Por exemplo, o veto dos 10% do FGTS. Nós não podemos retirar esses 10% dessa multa de forma abrupta, porque isso vai impactar o programa Minha Casa e Minha Vida. Eu estou sugerindo Só para a gente explicar o FGTS, da questão dos 10%, porque a presidente não quer acabar, né, não quer acabar com a multa adicional de 10% sobre o fundo de garantia paga pelos empregadores em caso de demissão sem justa causa. Né? E a oposição concorda na manutenção do primeiro, veto? De manter a derrubada de vetos, historicamente, é algo difícil. Né? Tanto é que eu conheço um veto derrubado que foi o dos royalties do petróleo. Evidentemente, somou-se o interesse e o número expressivo das unidades federativas e foi uma questão matemática, o veto foi derrubado. Nós teremos uma batalha para derrubar esse veto do FGTS, por exemplo, nós queremos derrubar, é óbvio, porque essa conta já foi paga. O governo diz que precisa desse dinheiro, mas ele sabia que era provisório. O governo quer transformar em definitivo o que era provisório. Foi instituído esses 10% para cobrir uma conta. Essa conta foi paga. Não há mais razão para se continuar botando o braço grande com a mão grande no bolso do contribuinte brasileiro, do trabalhador brasileiro, inclusive. Para estabelecer algum diálogo que produz algum resultado para o país, evidentemente nós temos que dialogar. Por exemplo, esses 10% não foi criado no governo do Lula e da presidenta Dilma, foi no governo anterior, exatamente, tucanos. Já foram eles que criaram essa multa. O que nós temos que fazer a partir de agora? Nós temos que fazer uma redução progressiva. Eu apresentei uma proposta ao governo de nós reduzirmos essa multa em 4 anos, para não impactar, porque parte desse recurso do FGTS, todo esse recurso vai para aqueles programas sociais do governo, como do programa Minha Casa e Minha Vida. Você pode ter um impacto ruim para a moradia popular, construção de moradia popular. O que eu estou sugerindo? É uma redução progressiva, 2,5% por ano. Em 4 anos, nós extinguiríamos essa multa. Mas aí não viraria CPMF? Chegou como provisório, continuou, aí teve que ser derrubado e agora é extinguido. Nós não estamos propondo eu não estou propondo que ele permaneça sem fim. Não, a CPMF foi um gravíssimo problema que o Senado fez com o país, porque era recurso, é outra discussão, é recurso que iria para a saúde. Do país, né? Para a saúde. Ninguém falava, aquela pequena parcela faltou agora para a saúde. Por isso que eu estou defendendo uma outra ideia que é importante, eu espero que o Senado aprove, é vincular as emendas, as chamadas emendas individuais, a 50% para a saúde. Isso é importante, o Senado dar essa contribuição para a gente manter. Mas eu quero voltando à questão dos vetos. É importante a gente estabelecer o diálogo com os empresários. Não dá para acabar com os 10% já para 1º de janeiro. Vamos fazer uma redução progressiva, porque assim todos nós mostramos compromisso com o país, com os empresários, com as políticas de desoneração que a presidenta tem feito, que tem beneficiado o setor industrial brasileiro, aqueles que produzem. Portanto, eu acho importante a gente estabelecer o diálogo para manter os vetos e eu defendo um novo projeto de lei com urgência constitucional para retomar essa discussão. É possível esse diálogo para se achar uma saída, equalizar essa situação? Um governo tem o dever de planejar. O governo devia saber que tinha um fim e que havia necessidade de se prevenir para isso. O que nós não podemos é continuar lançando mão do dinheiro do trabalhador, por exemplo, para abastecer o BNDES, que faz empréstimos com juros subsidiados, remunerando, portanto, precariamente os recursos que pertencem aos trabalhadores do país.
Quando se fala que o Senado tirou da saúde, não tirou da saúde. O Senado devolveu o que estavam retirando dos brasileiros. Devolveu. E o governo aumentou a sua receita após esta medida. Já no primeiro impacto, nós tivemos um incremento da Receita Federal. O governo quer justificar a sua irresponsabilidade em relação à saúde pública brasileira com a ausência da CPMF, quando, na verdade, o governo tem sido incompetente no gerenciamento, não planeja. O Banco Mundial é que revelou isso. Quais os problemas da saúde no Brasil? Falta de competência administrativa, falta de planejamento e muita corrupção. Roubam demais na área de saúde do Brasil. Voltando, cometem aí um crime mais do que hediondo. CPMF. Só para a gente finalizar. 95% dos brasileiros não pagavam essa pequena contribuição. Todos os brasileiros pagavam indiretamente, mesmo quem não tinha conta bancária. Vou repetir, nenhuma pessoa de baixa renda pagava a CPMF. O Senado a CPMF fez estava embutida no preço das coisas. A maioria do Senado. Ela foi por birra. O Senado quis prejudicar o presidente Lula. Tanto é que não deu resultado. Por isso que hoje nós estamos numa verdadeira cruzada pela aprovação da MP dos médicos. Exatamente com os investimentos na área da saúde. Esse argumento, bem como, senador, os investimentos que estão sendo feitos e levar médico para as populações mais carentes do Brasil é uma outra discussão. Senhores, que nós precisamos vincular. Vamos só encerrar essa questão do CPMF, porque ela não vai a veto, né? A questão não vai a veto amanhã. Para encerrar, eu gostaria de dizer que houve um descuido do deputado, porque não faz jus à inteligência dele, esse argumento. É evidente que a CPMF onerava todos os brasileiros, 100%, direta ou indiretamente. Quem tinha conta bancária e quem não tinha conta bancária. Porque a CPMF era embutida no custo dos produtos consumidos pelos trabalhadores, desde a cesta básica. Então, por falar em cesta básica, senador, falar em cesta básica, produtos consumidos aí pela população, nós temos um outro veto que será analisado amanhã, que é o veto sobre a desoneração de produtos de primeira necessidade. Só que o Congresso incluiu outros produtos. Aliás, o Congresso fez uma cesta básica do tamanho do oceano. Isso, né, que você tem, por não exemplo, pode caracterizar. Por isso que esse veto tem que ser mantido. Eu não quero acreditar que o PSDB vai votar contra esse veto. Tá, a não ser por razões públicas, porque botaram tudo dentro da cesta básica. Sim, mas você tem camarão ali, eu concordo. Isso não é um produto de primeira necessidade. É uma cesta do tamanho do oceano. Portanto, nós temos que preservar aquilo que é fundamental para o brasileiro, aquele que sobrevive da cesta básica. Essa desoneração desses produtos é essencial para manter a economia e o padrão de vida dessas camadas da população que vivem se beneficia com a desoneração da cesta básica e tirar aqueles entulhos que foram colocados mas, por exemplo, o camarão, básica. Acho que todo mundo concorda que não é um produto de primeira necessidade. Mas, por exemplo, molho de tomate, artigos escolares, o pão de forma hoje, né, que acho que a maioria dos brasileiros nós temos que consome. Separar, né? Como fica? Porque seria bom para a população esses, por exemplo, produtos. Né? Mas a população, nós temos que pensar a cesta básica para a população que compra. Não é a população em geral, né? Eu não tenho cesta básica, o senador também não, provavelmente. Portanto, nós temos que preservar aquilo que é a essência da cesta básica. A ampliação dos produtos enviados pelo governo, e aí vamos manter o veto, porque ele é fundamental para garantir, inclusive, o acesso da população que vive e depende da população. É bom lembrar, ao Eric e ao deputado, que o PSDB, através do líder Araújo na Câmara dos Deputados, Bruno Araújo, foi o autor da proposta de desoneração da cesta básica, que o Congresso aprovou e a presidente Dilma vetou. E depois a presidente assumiu a autoria da desoneração da cesta básica quando teve origem no Congresso. Aliás, é uma forma de desvalorizar o Congresso. Muitas vezes nós assistimos este fato, né? O governo veta, a presidente veta, e depois ela própria assume a autoria, desvalorizando o Poder Legislativo. Nesse caso, é claro, nós concordamos que alguns produtos não devem ser considerados integrantes da cesta básica. Então, é preciso analisar o que é cesta básica e o que não é cesta básica. Isso nós concordamos. Então, esse veto aí praticamente... nós temos esse veto, que é um veto importante. Isso tem impacto, sim, na economia brasileira. E tem o do Fundo de Participação dos Estados, por exemplo, que é um repasse importante, né, de
uma parcela de imposto de renda e também do imposto sobre produtos industrializados que vai para os estados, né, e depois também repassado para os municípios. Os senhores acham que a presidente vetou um artigo lá que, a hora que ela desonera imposto, também descontaria desse repasse? Isso vai fazer bondade com dinheiro alheio ou não? Isso tem que ser assim? Veja bem, se você avaliar os últimos 20 anos, todos os governos, desde a época do governo Sarney, o início do governo Fernando Henrique Cardoso, é difícil você imaginar um governo que tenha dado mais, digamos assim, assistência, mas, sobretudo, ter tratado com mais cuidado a questão federativa. Essa questão, a presidenta está discutindo com os governadores. Nem pode ser uma coisa, eu diria assim, nem tanto ao mar, nem tanto ao peixe, nem tanto ao pescador. Tem que ter um reequilíbrio do pacto federativo. Nós não podemos fazer essa discussão, evidentemente, sem levar em conta os estados, os interesses dos estados, como do meu estado, o estado do Ceará. Então, nós vamos trabalhar uma ideia, nós vamos tentar trabalhar um acordo para a votação desse veto até amanhã. Não sei se é possível, porque toda vida que se discute questões relacionadas ao Pacto Federativo, cada governador chega e diz, eu quero mais. Olha, e esquece a questão federativa. Portanto, nós vamos trabalhar, vamos procurar fazer um acordo como esse do FGTS também. Os outros não. Os outros votos precisam ser mantidos. Mas esses dois eu acho que dá para a gente buscar algum entendimento, envolvendo inclusive a oposição, para preservar os interesses do Pacto da Federação. O governo tem feito, sim, cortesia demais com o chapéu dos estados e dos municípios. Eu próprio tenho um projeto que obriga o governo a compensar os municípios quando concede isenções a determinados setores da economia. Primeiro, quem elege o setor a ser contemplado é o Poder Executivo, como se fosse dono da verdade. E depois tira de quem? Tira dos municípios e dos estados. Esse veto nós vamos trabalhar para derrubar. Esta parte do veto nós temos que derrubar. O governo não pode continuar fazendo cortesia com o chapéu dos municípios e dos estados. Agora ainda há um projeto, sou relator na Comissão de Educação, em que o governo quer isentar a FIFA de pagar ISS a municípios durante a Copa do Mundo, a poderosa FIFA, tirando dinheiro dos sofridos municípios brasileiros. Não é possível que o governo continue a fazer cortesia desta forma. O desequilíbrio do sistema federativo é brutal e sem precedentes. É por isso que se fala tanto hoje num novo pacto federativo. E além, não é nem só, eu acho que a solução para isso, meu caro, é uma reforma tributária. Não tem equilíbrio do pacto federativo sem uma reforma tributária. Uma reforma tributária que preserve os interesses da federação, que trate da questão da guerra fiscal, que cada estado é um verdadeiro assassino contra o outro, né? Que unifique as alíquotas do ICMS que são cobradas. Por exemplo, eu estava numa discussão, num debate que o presidente da Casa fez com os governadores. E eu vi o tamanho, o hiato que separa o governador do Ceará, por exemplo, e o governador de São Paulo. Ninguém quer perder, todo mundo quer concentrar. E, evidentemente, o governo fica, muitas vezes, o governo central fica sem ter uma saída, né, para preservar os interesses da federação. Ninguém pode quebrar o pacto federativo. Por exemplo, quando você faz uma desoneração, e não venha me dizer que a desoneração da folha de pagamento não é importante. O governo desonerou 20 e tantos setores da economia brasileira, para preservar, sobretudo, o emprego. Evidentemente, quando você desonera e tem algum impacto no município, não nos estados, mas sobretudo no município, faz o que a presidenta Dilma fez agora. Repassa uma parcela extra do FPM, como vai repassar. E não vai ser repassada agora até o final do mês, porque o Congresso não aprovou o projeto de lei com urgência constitucional que vai garantir que era para ter repassado aos municípios pelo menos 1,3% referente ao FPM, em duas parcelas, agora em agosto e em abril. Portanto, a discussão que nós temos que fazer é o seguinte, não é se o governo A ou o governo B está fazendo festa com chapéu alheio. A discussão é, nós precisamos de uma reforma tributária que trate de duas questões centrais, o pacto federativo e a taxação das grandes fortunas para termos dinheiro para investimento nessas políticas públicas, saúde e educação. E sabem por que não acontece a reforma tributária? Não só nesse governo, até em governos anteriores, porque o governo é oportunista, é imediatista, teve que perder receita num primeiro momento. Não tem visão estratégica de futuro, porque se tivesse faria reforma.
já que com a reforma nós vamos conferir um dinamismo maior à economia. A roda da economia vai girar com mais força, o país vai arrecadar mais e os produtores pagarão menos. O que ocorre é que nós estamos sob a égide de um presidencialismo forte. E nenhuma reforma de profundidade acontece se o presidente da República não deseja, se o presidente da República não lidera, não coordena e não comanda o processo, já que é ele que elege o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tem uma maioria esmagadora, embora esse trator esteja desgovernado nesse momento, a maioria do governo é confortável para comandar. E quando tem dificuldades, faz como agora, libera um lote recorde de emendas parlamentares em função da votação dos vetos. Mas a conclusão sobre reformas, tanto reforma política quanto reforma tributária, elas não acontecem porque quem preside o país não tem interesse e não deseja. Mas toda essa discussão, por exemplo... Mas só um dado importante, dentro do que o senador está levantando, o Brasil lembra que no primeiro mandato do presidente Lula, ele reuniu os governadores e encaminhou para o Congresso uma proposta de reforma tributária. Lembra o nosso telespectador? Todos os governadores, inclusive os governadores do PSDB. Faz a encenação, foi depois feito segura na um gaveta. projeto de lei. Não, aí não foi encenação, né, senador? Por favor. Aí enche o Congresso de medida provisória que não dá tempo de votar foi mais para o Congresso, nada. O Congresso se recusou a debater e decidir alguma coisa. Os governadores, cada qual puxa para um lado, e aí o resultado não tivemos reforma tributária. Eu diria que nós temos 3 grandes reformas para fazer. Olha, se nós não fizermos essas 3 grandes reformas, nós teremos fortíssimos comprometimentos da democracia brasileira. A reforma tributária, a reforma política e a reforma do Estado, naqueles gargalos que interditam a modernização do aparelho de Estado. Líder, essa nossa discussão me remete muito, a gente está chegando ali numa... quase uma antecipação de campanha eleitoral, né? A gente fica polarizando, PT, governo PSDB. Não somos candidatos a presidente. Sim, mas os partidos dos senhores no máximo, são, né? O PT e o PSDB. Governador mas o PT mas os partidos dos senhores, representam no máximo, como líder, candidato a senador no meu estado, serão, com certeza, sairão com candidatos na eleição do ano que vem para a presidência da República. Essa antecipação eleitoral, essa discussão até... bem-vinda, né, entre os senhores. Isso não prejudica um pouco a população, o interesse, porque segura um pouco um projeto aqui, outro ali? Com toda sinceridade, eu discuto suprapartidariamente. Eu não estou aqui defendendo partido nem candidaturas. Todos sabem que, os que acompanham mais de perto, todos não sabem não, mas os que acompanham mais de perto, sabem que eu sempre adoto uma postura de independência, muitas vezes até na contramão do partido. Às vezes fico até isolado partidariamente, porque adoto essa postura suprapartidária. Eu estou abordando essas questões com absoluta sinceridade, né? Tanto é que quando eu falo em balcão de negócios, eu digo que é suprapartidário. Foi transplantado para estados, para municípios, é o sistema vigente no país, que foi assimilado pela maioria dos políticos e também pela mídia. A mídia noticia com naturalidade quando o governo cria um ministério para contemplar determinado partido, a fim de que ele venha para a coligação nas eleições de 2014, como recentemente quando se criou o Ministério da Microempresa. Portanto, houve uma assimilação desse sistema. E quando eu faço essa abordagem em relação às reformas, eu faço suprapartidariamente. O próprio PSDB teve a oportunidade de fazer a reforma política e não fez, porque o Poder Executivo, através do Presidente da República, não assumiu o comando do processo. E quando o presidente Lula encaminhou uma proposta de reforma tributária ao Congresso, encaminhou para dar resposta às pressões populares, mas não houve nenhum interesse que essa discussão caminhasse no Congresso. Ao contrário, houve um sinal de que deveria ficar nas gavetas do Legislativo, aguardando uma melhor oportunidade. Designa-se relator e não anda. Cria-se comissões, as comissões elaboram propostas e nada ocorre ao final. Quem comanda o processo legislativo é o Executivo nesse sistema presidencialista forte. Viu, senador? Nesse caso da reforma tributária, teve até relator. O relator foi o deputado Sandro Mabel. Não, além de relator, sempre tem comissões. E por que o Congresso não vota? Oxe,
Não é uma questão suprapartidária? Porque obedece Por que o Congresso não vota? Os termos da proposta foram encaminhados ao Congresso. Muitas vezes o Congresso se esconde no manto de que tem uma maioria governista ou não, e não processa o debate, nem vota aquelas matérias de interesse do Brasil. Por exemplo, senador, agora, para finalizar, peguemos o exemplo da reforma política. A presidenta, após as manifestações de rua, encaminhou 5 pactos, dentre eles 2 pactos que eu julgo importantes, pela responsabilidade fiscal com os governadores e um da reforma política, que diz o seguinte: façamos o plebiscito para ouvir a população. O Congresso se recusou, a minha casa, a Câmara Federal, se recusou. Eu estou numa luta renhida para ver se a gente consegue as assinaturas para a realização de um plebiscito pela reforma política. Portanto, eu acho que tem determinadas questões que eu quero me dirigir aqui ao senador, que nós deveríamos trabalhar como questões suprapartidárias. O fato de eu ser do PT e ele do PSDB não significa que a gente não possa analisar as questões de forma isenta. Eu sei da necessidade que o Brasil tem de uma reforma política ampla, de uma reforma tributária. Agora, o Brasil, ele avançou muito do ponto de vista democrático, do ponto de vista social. Agora, tem uns gargalos que nós precisamos desmontar, porque eles podem comprometer a democracia brasileira. Infelizmente, nosso tempo encerrou, mas eu vou passar a palavra para as considerações finais. Senador Álvaro Dias, então, a palavrinha final para o nosso telespectador. Obrigado, Érico, por essa oportunidade. Nessa discussão sobre reformas e relação do Legislativo com o Executivo, é bom destacar sempre que nós temos hoje o maior desequilíbrio da representação popular da nossa história. Nunca tivemos uma oposição numericamente inferior como hoje, não é? Nós temos uma precária oposição no Brasil numericamente. Isso em função desse sistema, desse modelo, do chamado balcão de negócios, da cooptação. E é evidente que a responsabilidade do Executivo se torna maior. Ao invés do conforto de ter maioria esmagadora, do ponto de vista do interesse popular, o Executivo assume uma responsabilidade maior. E quando não faz reformas, deve assumir, sim, a sua culpa nisso, não é? Foi o Executivo que não fez as reformas, foi a presidente que não se interessou por reformas, mesmo quando encaminha um projeto ou uma proposta, o faz muito mais no sentido da encenação. Senador, obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite para o senhor. Deputado líder José Guimarães, a sua palavra final. Eu agradeço, acho que foi um bom debate, mas a democracia é boa porque permite o contraditório, o confronto de ideias, o confronto de posições políticas, sobretudo para nós que desempenhamos nossas funções como deputado e como senador. Considero que um debate esclarecedor. E dizer também que nós vamos continuar, o PT, procurando e insistindo na necessidade dessas reformas, principalmente a reforma política. Nós não podemos aceitar mais. O sistema está falido. O que está falido é esse presidencialismo de coalizão que tem, na questão do Congresso, um elemento que muitas vezes interdita, não tem clareza, não tem posições, não tem lado. Essa geleia geral precisa ser terminada, e porque você só tem democracia forte com partidos fortes, só tem democracia forte com o Executivo forte, com o Congresso forte, com o Judiciário forte, cada um no seu papel, na sua missão constitucional. E nós, evidentemente, como governo que somos, nós vamos continuar trabalhando. E a reforma política ela é fundamental. Não é para a presidente interferir no Congresso. Ela sugeriu, o Congresso não faz, a culpa vai para o Congresso. Portanto, o Congresso tem uma enorme responsabilidade nesse momento da vida política brasileira. Infelizmente, o tempo acabou mesmo. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Uma boa noite para os senhores. Chegamos ao fim de mais um Debate Brasil. Mas na semana que vem tem mais discussão sobre os temas que estão lá no Congresso, mas que interessam é a você. E você pode deixar sua opinião e dar sugestões sobre os temas que devem ser discutidos aqui pela nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Uma ótima noite e até a próxima.